Olá pessoal, estamos começando aqui o primeiro vídeo é, desse estudo que iremos fazer sobre ambição, que tem por título: Ter ambição é bom, mas é importante saber o que fazer com ela. Nesse primeiro vídeo, pessoal, ou seja, nessa parte um, nós iremos discutir um pouco sobre as perspectivas que existem acerca do termo ambição. A gente vai partir de duas óticas diferentes. A gente vai partir de um conto chinês para a gente discutir a ambição no sentido mal do termo. E depois a gente vai falar um pouco sobre como é que a ambição também é enxergada como algo bom. Ou seja, a gente vai ver duas perspectivas diferentes, ok? E numa segunda parte, que nós iremos discutir essa temática, a gente vai falar um pouco sobre quais são os elementos que são essenciais para que a ambição funcione nos nossos dias atuais, voltado, é claro, para conceitos empreendedorísticos, e também sobre a necessidade da ambição não criar um sentido de autonegação do indivíduo, ok? Nessa primeira parte discutiremos um pouco sobre o conto chinês e sobre o sentido da ambição voltada para o empreendedorismo, e numa segunda parte a gente também vai analisar alguns elementos acerca também dessa temática. Beleza? É, existe um conto chinês, pessoal, que fala sobre um pedreiro que era bastante ambicioso. É interessante esse conto, pessoal. Primeiro porque o pedreiro estava a construir um, uma casa e ele constata que existia um homem muito rico. O que acontece? Ele olha para aquele homem rico e ele diz no seu íntimo que gostaria de ser um homem rico, de ter vários serviçais. Os deuses chineses olham para o desejo daquele homem e concedem a ele que ele se torne rico e tenha vários serviçais. Depois vem passando um mandarim e o que acontece? Ele recusa-se a ajoelhar-se diante do mandarim porque achava na cabeça dele que era tão rico quanto o mandarim. Só que aí o mandarim escuta as queixas dele e manda com que manda os seus servos baterem naquele homem, naquele pedreiro que agora era um homem rico. E ele começa agora a desejar ser um mandarim, porque ser rico só não bastava para ele. Os deuses novamente atendem o desejo dele, tornando mandarim. Ele, como mandarim, vai visitar um vilarejo. E naquele vilarejo, os camponeses que viviam no campo, que eram muito fortes fisicamente, terminam se revoltando contra suas ordens tirânicas, porque diferentemente do outro mandarim ele não era justo. E nessa revolta ele apanha muito. E ele diz que bom mesmo não era ser mandarim da ordem, mas ser forte fisicamente como os camponeses. E os deuses o tornam camponês. E ele começa agora a trabalhar pesado. Ele começa a subir a montanha, ele começa a queimar-se do sol. E ele olha para aquela vida dura e diz: bom mesmo seria que eu fosse um sol. E os deuses o tornam o sol. Porém, quando ele está brilhando lá, as nuvens atravessam-se no meio do caminho. E ele não consegue chegar ao solo como desejava. E ele agora deseja ser o quê? Uma nuvem. Consequentemente, os deuses o tornam uma nuvem. Só que aí vem o vento e desmancha a nuvem. Ele agora deseja ser o vento e os deuses o tornam o vento. Só que os ventos não conseguem ultrapassar as rochas montanhosas. E ele deseja ser agora uma montanha. Só que ele, como montanha, agora começa a ver as pedras que formavam ele serem desmanchadas para que os pedreiros da região pudessem trabalhar. E ele agora deseja retornar a ser um pedreiro, porque o pedreiro era mais forte do que a rocha. Ou seja, a gente está vendo uma ambição aqui, pessoal, desenfreada.
Esse conto chinês, pessoal, ele tinha como objetivo fazer com que as pessoas refletissem um pouco sobre a cobiça, sobre a inveja. Porque por mais que as pessoas tivessem bens, por mais que elas tivessem elementos satisfatórios, elas sempre desejam mais. E muitas vezes, aquilo que está já à sua disposição não é o suficiente. Às vezes as pessoas cobiçam algo sem necessidade. E ele, como pedreiro, pessoal, ele vai se dar muito bem, viu, pessoal? Ele vai agora trabalhar bem, ele vai começar a enriquecer. Ou seja, ele vai conseguir conquistar tudo aquilo que ele desejava inicialmente com um trabalho árduo. Então, isso é uma reflexão bastante interessante, pessoal. Eu vou disponibilizar esse texto lá no Classroom. Diferentemente desse conto chinês que olha a ambição do ponto de vista negativo, pessoal, a gente vai ter a ambição hoje, nos dias atuais, voltada para o sentido de sucesso. Se uma pessoa não é ambiciosa, ela consequentemente também ficará fadada ao fracasso, ela nunca sairá do canto. Na verdade, na nossa sociedade atual, quanto mais ambiciosa for a pessoa, melhor em relação aos negócios, melhor em relação à sua desenvoltura enquanto empreendedor, enquanto investidor, enquanto pessoa que estará trabalhando para poder conquistar seus objetivos. Subir numa escada já não é mais o suficiente, é necessário o balão. Ah, andar de balão? Não, vou projetar o foguete. Ah, vou agora virar o super-homem. Isso são tendências, pessoal. É claro que isso aqui é um sentido figurado, essa imagem aqui. Mas é justamente o desejo de ambição, é justamente o desejo de inovação que faz com que as pessoas inventem novas coisas, que elas consigam conquistar recursos financeiros e por aí vai. Na verdade, é necessário também ser um pouco ambicioso. A ambição ela não pode ser egoísta, não pode ser voltada para a inveja, mas ela, sendo bem trabalhada, ela pode dar bons frutos. De onde surgiu o termo ambição, pessoal? O termo ambição, ela teve sua origem em Roma Antiga, no Império Romano. E era muito utilizado o termo ambição, o ambition, para designar os candidatos que assediavam os eleitores. Os senadores, quando queriam votos, eles começavam a assediar as pessoas que poderiam votar neles. Sendo esse termo, ambition, tendo o significado de rodear, cercar, solicitação, manejo, lisonja, adulação, fausto. Ou seja, era o sentido de rodear, ou seja, fazer com que fechasse o cerco, acerca daquilo que ele desejava, que ansiava. O dicionário Aurélio, no entanto, ele traz uma definição diferente. O Aurélio atual, ele diz que dá dois termos para a ambição. Primeiro, forte desejo de poder e riquezas, honras, glórias, cobiça, cupidez. Segundo termo, significa anseio veemente de alcançar determinado objetivo, de obter sucesso, aspiração, pretensão. Então, não é apenas um sentido negativo da coisa, pessoal. É claro que o termo mudou um pouco, não é mais o sentido de cercar, mas de toda maneira ela ainda existe o quê? Por trás, a pretensão, o sucesso, o anseio, que eram também objetivos dos senadores romanos quando iam buscar votos. Ok? Então, pessoal, eu encerro por aqui esse vídeo. Aqui estão as referências de onde eu tirei a discussão. E eu desejo a todos vocês bons estudos, pessoal. Aguardem aí, observem lá no Classroom, pois os textos que foram discutidos aqui, eles também estarão disponíveis para que vocês possam estudar. Desde já agradeço a todos, ok?